E senhores deputados, ao fim de muitos anos de equívocos, ao fim de muitos anos de jogos de espelhos e de ilusões, o país encontra-se hoje com a realidade. Ao fim de muitos anos de direções erradas, de medidas erradas e de opções erradas, os portugueses sabem hoje que têm um rumo certo a seguir. Um rumo que vai permitir ao país ajustar-se financeiramente, corrigir os déficits monstruosos acumulados, repor o equilíbrio social numa base de equidade, justiça e de solidariedade, rever e reformar o peso da função do Estado na sociedade, devolver a iniciativa aos cidadãos e, finalmente, recolocar Portugal na senda do progresso, o que só é possível através de um crescimento sustentável da economia que dê emprego e riqueza para o país. Ao contrário do que foi dito aqui pelo senhor deputado António José Seguro, no último debate quinzenal com o senhor Primeiro-Ministro, este não é um governo apaixonado pela austeridade. Se há paixão que move este governo, é a paixão pelo crescimento do país, tarefa hercúlea é certo, depois do impiedoso nocaute que os últimos governos socialistas infligiram às contas do país, à credibilidade do país, à honrabilidade do país e à economia do país. Mas esta paixão pelo crescimento não nos chega. Temos que crescer ao mesmo tempo, sabemos que temos de pôr a casa em ordem e temos que respeitar os compromissos assumidos com quem nos está a emprestar o dinheiro que precisamos. Por isso, para o PSD, o ajustamento financeiro do país não é um fim em si mesmo, mas é um objetivo incontornável, uma meta inadiável, uma condição sine qua non para um desígnio maior de Portugal, a recuperação da nossa credibilidade e, simultaneamente, a recuperação da capacidade económica das nossas empresas. Queremos estar na Europa e no mundo de cabeça erguida e não como até aqui de chapéu estendido, que foi a situação em que nos colocou a governação do Partido Socialista ao longo dos últimos quase 15 anos. Nos últimos tempos, a agenda da oposição parece ser apenas uma: afirmar e repetir que o Governo não tem uma agenda para o crescimento da economia. Em particular, o Partido Socialista insiste nesse refrão, mostrando duas coisas aos portugueses. Em primeiro lugar, que continua a pensar, segundo a mesma cartilha que pautou a sua atuação enquanto Governo, que o crescimento económico se determina por decreto, ou que se faz apenas com anúncios de muita pompa e circunstância, mas de pouca substância, ou ainda através da distribuição de dinheiro e de subsídio às empresas. Ora, não só está à vista o resultado dessa praxis socialista, como os tempos de hoje são definitivamente outros. Quando os recursos são escassos, não nos resta senão o rigor para os justificar e a reabilitar ao máximo. O Governo está a trabalhar arduamente no sentido de transferir para as empresas e para a economia real a capacidade de financiamento que até agora era absorvida e chupada pelo Estado. O Estado tem de ser um facilitador e não um complicador da economia. Tem que ser uma autoestrada para as empresas e não um beco sem saída. Desbloquear as atuais dificuldades de acesso ao financiamento por parte das empresas é, por isso, uma prioridade deste Governo. É imprescindível que as empresas possam de novo aceder ao crédito em condições justas e sustentáveis, para que comecem a gerar negócio e, principalmente, a gerar emprego. É imperdoável que as empresas deixem de realizar negócios que são vitais e que são vitais para o país, porque quem não tem acesso a seguro de descrédito em condições que lhe sejam suportáveis. Um pouco mais de 6 meses, numa conjuntura financeira especialmente difícil, como não há memória, o Governo está a desenvolver um trabalho intensíssimo em todas as frentes.
para dinamizar a economia nacional e apoiar as empresas para que estas possam ter as necessárias condições para criar emprego e criar riqueza. Nesse sentido, gostaria de elencar as medidas mais significativas do impulso à economia que o Governo avançou até ao momento. Nova linha PME Crescimento no valor de 1.500 milhões de euros para reforçar a capacidade de financiamento das empresas. Extensão das linhas de crédito em 2012 com reforço de 400 milhões. Reprogramação do CREN, injetando 600 milhões de euros para a economia e o emprego. Abertura de novas linhas do CREN no âmbito do Compete. Moratória do prazo do empréstimo do PME Invest em 12 meses. Lançamento do programa Jéssica no âmbito do investimento e da regeneração urbana no valor de 130 milhões. Reformas da Justiça com impacto direto na competitividade e na revitalização das empresas, começou o caso do Código de Insolvência, da Lei da Concorrência ou da Lei da Arbitragem. Reforma do capital de risco público, definição da diplomacia económica, prioridade do governo português na dupla perspectiva de captação de investimento estrangeiro e de internacionalização e exportação portuguesas. As medidas aqui anunciadas acrescentam-se ainda ao plano de privatizações do governo. Está a levar a cabo onde está com a EDP. E quando esperava ver aqui nesta Câmara uma palavra sobre aquilo que foi o grande sucesso da privatização da EDP, em que os arautos da desgraça, nomeadamente os da esquerda, apontavam para aquilo que seria a falência das privatizações em Portugal, não foram capazes de reconhecer que realmente esta situação ultrapassou toda e qualquer situação, qualquer expectativa que se estava à espera, e procuram neste momento, ria, Sr. Deputado, que já lá vamos, e mete-se numa área para a qual não está preparado e não lhe tem capacidade sequer para se pronunciar. Já retiramos, já lá vamos, vai ter tempo de me responder, já retiramos o barco do fundo. Sim, porque encontramos este país no fundo. Pusemos-lo a navegar e contra as marés que os senhores querem levantar, eu garanto-lhe uma coisa, nós vamos levar o barco a bom porto. Muito obrigado.